Paulo, dentro desse grupo do Atlético ainda, pra gente fechar Atlético, tinha um jogador que era especial, que era o Vitor Roque, né? Como é que foi comandar o Vitor Roque nesse tempo que você teve com ele, que a comissão, o próprio professor escolar esteve com ele também? Como é que foi ver esse cara surgir ali, explodir ali? E hoje ele tá na Espanha, aí estão falando se ele volta pro Palmeiras ou não, volta pro Brasil pra jogar no Palmeiras ou não, enfim. Mas como é que foi trabalhar com esse jogador? Sendo muito correto, foi muito bom trabalhar com ele, espetacular. Tu tá perguntando dele, né? Tô falando, mas eu tive um grupo espetacular na minha mão. Aham. Especificamente o Vitor Roque. Quando nós chegamos, o Vitor Roque recém havia chegado do Cruzeiro. Ele tinha 17 anos. Era um jovem, era um menino, acanhadinho, né? E o professor Felipe já sabia dele, foi conversado. O professor Felipe chegou para mim, para a Cidéia, e falou assim: esse menino aí, Vitor Roque, tem muito futuro. E nós vamos lapidar ele, nós vamos fazer ele o cara. Aí ele falou assim: como eu já fiz muitos, muitos. Aí ele, com o jeitão dele, por isso que ele é foda, né? Ele falou assim: aquele tal desse R7 lá, né? Lembra? Cristiano Ronaldo. Aham. E foi isso que aconteceu. Chegamos em maio, dia 8 de maio de 2022. 8 de maio de 2022. Tu, tu se coloca 8 de maio de 2023. Vitor Roque já era referência do Atlético Paranaense, campeão sul-americano sub-20, já tinha feito no campeonato, na Copa do Brasil, já tinha feito gols no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, era o cara do Atlético Paranaense. Era o cara do Atlético Paranaense. Um ano após. Um ano após. E aí pergunta assim, pô, mas o time era bom, a torcida, o Vitor Roque. O Vitor Roque era muito bom, muito bom. Mas o Vitor Roque sabe, e todos lá sabem, quantos e quantos e quantos e quantos treinos, pós-treinos, eu, Carlos Pracidelli e Felipão ficávamos após treinos fazendo específico com o Vitor Roque. Vitor Roque, perna esquerda. Vitor Roque, perna direita. Vitor Roque, cabeceia. Vitor Roque, ataca o primeiro poste. Vitor Roque, ataca a profundidade. E o Vitor Roque sempre disposto, sempre disposto, sempre disposto. Ele chegava até a pedir, quero mais, quero mais. Calma, calma, calma. Então, assim, em um ano, o Vitor Roque, que chegou do Cruzeiro desconhecido, como uma promessinha, com uma promessa, vem um miúdo lá, que é bom, tudo, tem, né, tem um potencial. Em um ano, ele foi para o Barcelona em julho, né? Agosto, né? De Acho que foi no meio 2023, do né? ano. Foi no meio do ano. Exatamente. Então, assim, com a nossa chegada e a dele também no Atlético Paranaense, em um ano e 3 meses, ele saiu vindo do Cruzeiro, quietinho, né, bem simpático. Se tu mandava ele ir contra a parede, ele ia, porque é um cara espetacular, para chegar no Barcelona. E Esse é o Vitor Roque. isso faz E total ele, diferença na vida do jogador, né? não tenha dúvida, eu falo com o Vitor Roque até hoje. E ele, sempre que ele fala para mim, ele fala assim: professor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Então, assim, o Vitor Roque, lógico que agora, daí ele foi para o Barcelona, o time que lá estava montado, depois que eu fiquei sabendo, através de uma entrevista que eu vi do Xavi, né? Que ele não pediu um centroavante, ele não falou Vitor Roque, eu não pedi um centroavante, eu precisava de um médio, mas me deram um centroavante. Por isso que o Vitor Roque não jogou muito como poderia e merecia ter jogado. Quem que estava no lugar dele lá? Lewandowski. Não Uhum. é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, foi uma grande venda, foi um grande up, mas no momento que não era o ideal para ele. Pegou um clube também que não estava num bom momento, o Barcelona, né? Estava conturbado, com problemas internos e também problema de time, de identidade de time. E aí, pronto. Aí tu vai jogar uma responsabilidade num guri de 17, 18 anos. É pesado, apesar de ele ter personalidade, ser um cara muito forte, mas é pesado.
entendeu? Então, assim, mas ele é um cara fantástico. E eu dei entrevistas, outras entrevistas lá para os teus colegas de Portugal, lá naquela época, tudo, e até esses dias eu dei. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vitor Roque, estando no lugar certo, com um time bom, com parceiro e o suporte dele, com um ambiente bom, com um treinador que consiga dar esse, potencializar ele ainda mais. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, Carlos, tendo todo, né? Por que o Messi foi tantas vezes melhor do mundo? Lógico que ele é o Messi, mas ele tinha uma estrutura de time que dava esse suporte para ele. Ele tinha muitos craques jogando ao lado dele, né? Ele é o Lógico. Messi, caiu numa das maiores gerações da história, só isso. Exatamente. E ele aproveitou, né? Ele aproveitou. Então, assim, o Vitor Roque, Carlos, tendo isso, não estou falando ter o Messi, porque ele não vai ter o que o Messi teve, né? Só com o Xavi e com todos aqueles malucos do lado dele lá. Cara, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai lutar por ser um dos melhores do mundo, na posição dele. Ele ali dentro daquela zona ali do retângulo, ele é mortal. Ele não perde. Ele não perde. Ele é mortal. Ele é Tu acha mortal. que tem algum esquema que encaixe melhor o Vitor Roque? Porque a gente vê alguns atacantes que, obviamente, eles se adequam muito mais no 4-4-2 do que jogar como um atacante de referência, né? Tu acha que o Vitor Roque consegue se adaptar bem a diferentes esquemas ou ele precisa de um esquema específico para ele dar certo? No Atlético Paranaense, nós conseguimos fazer com que ele fosse a referência, o 9, mas não aquele pivô. Ele não é pivô. Uhum. Ele não joga de referência pivô. E conseguimos também fazer ele jogar ao lado do Pablo, num 4-4-2, com dois atacantes. E ele se deu bem, assim, sabe? Mas eu ainda acredito que ele como 9, ali na ponta, próximo ao retângulo ali, que eu chamo o retângulo, que é a grande área, ali ele é mortal. Ali ele E é tu, fatal. se ele te pedisse um conselho hoje, tu falaria para ele voltar pro Brasil ou para ele seguir na Europa lutando por espaço? Sinceramente, dentro do perfil de jogo que o Palmeiras tem hoje e dentro do time que ele está lá na Espanha, eu apostaria, eu aconselharia ele a vir para o Palmeiras. Porque encaixaria melhor dentro das características de jogo dele, até porque é um jogador que o Abel procura há muito tempo, né? E outra, né, Carlos? Ele vai estar num time grande, né? Lutando Uhum. por grandes competições. O Betis lá, com todo respeito, o Betis, né? Com todo respeito, o Betis, o futebol espanhol, o Betis luta para chegar no meio da tabela. Chegando no meio da tabela, tá salvando. Não pode, né? E um jogador, eu acho até em termos de seleção brasileira, de opções, é muito interessante ele retornar para o Brasil. E retornar para o Brasil para um Palmeiras que vai lutar por tudo, né? Palmeiras luta por tudo. Libertadores, Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, tudo. E ele é novo, né? Uhum. Ele é novo. Daqui a pouco ele volta para o Palmeiras, fica 2, 3 temporadas aqui, e aí ele volta para um grande com o estofo de ter jogado no Palmeiras e ter conquistado títulos. Ter conquistado uma Libertadores, quem sabe, um Campeonato Brasileiro, né? Alguma coisa, para chegar lá num grande da Europa com esse estofo. E ter recuperado a confiança que ele perdeu um pouco, né? Não tenha dúvida. A autoestima também, né? Mas ele é um Também. cara muito tranquilo nisso aí, viu, Carlos? Ele é um cara muito tranquilo. Ele é um cara que acredita muito em Deus, é um guri muito focado, é um guri muito profissional, família, entendeu? Então, assim, ele tá lá no Betis e eu tenho certeza que ele tá dando o melhor dele, mas ele tá fazendo das tripas, como se fala, das tripas do coração, entendeu? Só que o Betis não é, né? Não é um time grande, né? Da Europa, né? E nem da Espanha.